estado de calamidade pública decretado pelo município de São Caetano do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1360 de 2020, Edson Roberto Parra, moção de repúdio ao governador João Dória pelo seu plano de São Paulo, apresentado no dia 27 de maio de 2020, e o seu total desprezo pela cidade de São Caetano do Sul e as cidades do Grande ABC em não permitir a flexibilização e ignorar o excelente trabalho realizado pelos prefeitos do Grande ABC. Em regime de urgência, dada a relevância do tema e o momento que estamos, encaminha a Comissão de Justiça e Redação. Processo número 1387 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo, projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de folha de boleto bancário no carnê do IPTU, sugerindo contribuição voluntária destinada ao amparo, proteção e bem-estar animal no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1404 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de alvarás de localização e funcionamento no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1405 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de álcool etílico hidratado em gel 70% para passageiros pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte público municipal durante o período de estado de calamidade pública decretado pelo município de São Caetano do Sul por ocasião da pandemia do Covid-19 e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1406 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que destina para combate à pandemia do Covid-19 70% da dotação orçamentária do corrente exercício vinculado ao custeio de despesa com publicidade de utilidade pública do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1407 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que dispõe sobre a distribuição de protetor e bloqueador solar pelo município de São Caetano do Sul às pessoas com albinismo e da outras providências. As comissões. Processo número 1408 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que dispõe sobre a permanência de guarda noturno no velório do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1409 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder passe livre no âmbito do transporte coletivo do município de São Caetano do Sul aos servidores que exerçam atividades presenciais e não presenciais de apoio, enfrentamento, prevenção e combate ao Covid-19 e da outras providências. As comissões. Processo número 1410 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que dispõe sobre o recebimento remoto de receitas médicas pelas farmácias e drogarias do município de São Caetano do Sul em caráter emergencial enquanto durar a epidemia do Covid-19 e da outras providências. As comissões. Processo número 1411 de 2020, Jander Cavalcante de Lira, projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do álcool gel na lista de produtos da cesta básica, distribuída mensalmente às famílias de baixa renda pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, durante o estado de calamidade pública motivado pela pandemia do Covid-19 e da outras providências. As comissões. Processo número 1416 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, projeto de lei que dispõe sobre o ingresso gratuito para ex-atleta profissional ou amador em competições esportivas patrocinadas pelo município de São Caetano do Sul. Encaminhe as comissões. Processo número 1417 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, projeto de lei que dispõe sobre o adequado descarte de máscaras ou outros equipamentos de proteção individual como medida de redução da transmissão do Covid-19 ou qualquer outra doença infecto-contagiosa no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1350 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do deputado federal Luiz Lauro Ferreira Filho, do PSDB.
Processo número 1362 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do estimado advogado, contador e despachante Dr. Milton Yasu Sukamoto. Processo número 1378 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Funac e outros. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dorival Fernandes da Conceição. Processo número 1381 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Eugênio Conte. Processo número 1403 de 2020, Jander Cavalcante de Lira e Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Neide de Menezes Andrade. Processo número 1414 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Luiz Gustavo Amaro Ferreira. Processo número 1428 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Maria de Lourdes Cavalcante. Encerrado a leitura dos votos de pesar, coloco todos em bloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Votos de pesar aprovados. Processo número 1377 de 2020, vereadores de São Caetano do Sul e outros. Requerimento à mesa diretora solicitando o levantamento do recesso parlamentar fixado para o período de 1 a 31 de julho de 2020. Só relembrando, senhores vereadores, na sessão passada, em acordo coletivo presencial, ficou determinado que o pedido para levantamento de recesso, inclusive foi apresentado pelo vereador Edson Parra, fosse assinado pelo conjunto dos vereadores. Sendo assim, alguns ainda não assinaram por conta da dificuldade da presença, mas está o nome de todos, eu peço que posterior, quem concordar, assine. Dessa maneira, coloco em votação o requerimento da mesa, a mesa diretora, assinada por todos os 19 vereadores, pedindo que em caráter excepcional, baseado em instâncias legais, por conta da pandemia do coronavírus, o nosso recesso estará levantado de 1 a 31 de julho de 2020. Deixo só em destaque que a pretensão da presidência é ainda nos meses de junho e julho as sessões continuarem sendo exercidas por meio remoto, como está sendo realizadas até este momento. Coloco em votação os vereadores em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime. Dessa maneira, peço a taquigrafia que registre toda a diretoria legislativa. O decreto, através de requerimento, a Câmara aprovou de maneira unânime e assinada por todos o levantamento do recesso em caráter excepcional ao longo do mês de julho. Muito obrigado, senhores vereadores. A assessoria técnica legislativa entrará em contato com os senhores para que possam regularizar as assinaturas no requerimento. Peço a leitura do primeiro secretário. Processo número 1353 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações pelo 20º aniversário da Igreja Evangélica Canaã, comemorado no último dia 21 de maio. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1355 de 2020, Eclerson Pilmielo e Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando envio de ofício ao governo do estado de São Paulo, visando a inclusão do município de São Caetano do Sul na fase 2 do nível de restrição do Plano São Paulo de retomada consciente das atividades econômicas. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1366 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao ilustre comendador Antônio Júlio Pedroso de Moraes pelos 70 anos de vida ocorrido no dia 27 deste mês. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1372 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao governador do estado de São Paulo
visando a ferição da viabilidade da instalação de câmeras do sistema Detecta em viaturas da Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Militar, objetivando melhoria da eficiência e cobertura do aludido sistema. Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1379 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações a todos os profissionais da Divisão da Tecnologia da Informação, DTI, na pessoa de seu diretor, o senhor Robson Pereira, pelos trabalhos realizados com agilidade e competência que comprovam que este setor conta com uma gestão diligente e competente. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1380 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da excelentíssima Secretária Municipal de Saúde, doutora Regina Maura Zettoni Grespan, extensivo a todos os profissionais da saúde em todas as esferas, pela diligente e competente administração desta pasta, especialmente nesse momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1389 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso pela passagem de seus 46 anos comemorados no dia 23 de maio. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1390 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, pela entrega, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, do primeiro Centro Odontológico Universitário do município. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1391 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao DCE, Diretório Central dos Estudantes da USCS, pela arrecadação de 5 toneladas de doações distribuídas a várias instituições necessitadas. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1392 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao jornalista, comendador chanceler Antônio Júlio Pedroso de Moraes, diretor, editor, responsável pelo jornal Tribuna do ABCD, pela passagem de seu aniversário no dia 27 do corrente mês. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1415 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social, visando que o município de São Caetano do Sul celebre o contrato do programa Bom Prato do governo do estado de São Paulo. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1422 de 2020, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Fundação Procon, Unidade São Caetano do Sul, visando que, em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações, oriente as empresas de telefonia móvel e banda larga internet no sentido de entregar literal e materialmente o pacote contratado pelo consumidor, sob pena de serem autuadas no rigor da lei consumerista e resoluções da Anatel, sem prejuízo de ações cíveis e criminais. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1429 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, visando a criação de turmas de educação para jovens e adultos, EJA, para o ensino fundamental 1 e 2, na MF Senador Flacker, do município de São Caetano do Sul. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul.
Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Processo número 1297 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Segurança Pública, SESEG, visando informações sobre a relação de guardas civis municipais beneficiários da gratificação de apoio técnico, contendo nomes, cargos, data de início do benefício e valor da gratificação. Abra a discussão do requerimento de informação. Encerrado o prazo de discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis do vereador César Oliva, vereador Jander Lira, vereador Chico Bento e vereador Ubiratã Figueiredo. Próxima leitura. Processo número 1298 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Segurança Pública, SESEG, visando informações, cópia do termo de ajustamento de conduta que trata do intervalo interjornada e dos 30 minutos de preleção antes e após a jornada de trabalho dos guardas civis municipais. Abra a discussão. Encaminhamentos. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos do Jander e do Chico Bento, do Ubiratã e do César Oliva. Votos favoráveis. Para justificar, peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1305 de 2020, Jander Cavalcante Delira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, SESAúde, visando informações sobre as atividades da Casa da Gestante de Alto Risco, Dr. Aldo Arenella, nesse período de pandemia. Abra a discussão do requerimento. Senhor presidente. Pois não? Eu queria pedir arquivamento do requerimento, porque semana passada a secretária esteve aqui na Câmara, né, na tradicional audiência quadrimestral, e uma das perguntas que eu fiz a ela foi exatamente sobre a questão dos serviços lá da Casa da Gestante do Alto Risco, Dr. Aldo Arenella. A secretária confirmou que tinha alguns problemas em razão de pedido de demissão de médicos, outros afastamentos, mas que esses questionamentos, esses falta de atendimento não iam ocorrer mais, já tinham sido solucionados, então o requerimento perdeu a razão de ser, porque em loco, ao vivo, né, a secretária respondeu aos meus questionamentos. Então não há necessidade de colocá-lo em votação, daí eu peço o arquivamento, porque as dúvidas foram sanadas. Obrigado, vereador. Coloco em votação o pedido do autor para arquivar o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, peço que arquive-se. Leitura do próximo requerimento. Processo número 1339 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Habitação de São Paulo, CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, na pessoa do secretário executivo da Habitação, senhor Fernando Marangoni, visando informação acerca do projeto de viabilidade de construção de unidade habitacional em São Caetano do Sul, destinado aos moradores desalojados do edifício Ditiene, situado na rua Heloísa Pamplona, 511, no bairro Fundação. Abra a discussão. Pode discutir, senhor presidente. Pois não. Eu desejo que esse requerimento, uma vez aprovado, Daniel, que ele tenha mais sucesso do que o meu, que eu mandei para eles também o requerimento no começo do ano, e até agora eu estou aqui esperado, sentado, pela resposta do Marangoni para saber se ele vai cumprir aquela promessa que foi feita lá na frente dos desabrigados do Conjunto Residencial São Caetano, na noite que houve o trincamento da laje, lá, o desabamento parcial daquele prédio, se ele vai cumprir a palavra dele de falar que ia fazer o conjunto urbano aqui da CDHU em São Caetano. Só para lembrar, 3 terrenos foram oferecidos para a CDHU por parte da Prefeitura, de forma gratuita, e a gente só aguarda, então, a construção por parte da CDHU. Torço
e até recomendo que, se a gente, até questiono o corpo jurídico da casa, se a gente vê alguma coisa que a gente possa fazer para buscar uma informação, para buscar a resposta desses ofícios de maneira mais veemente, eu gostaria muito de saber, para que a gente cobrasse realmente o Marangoni essa resposta aí que é tão necessária para a gente. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. É importante destacar, líder de Campanella, que além dessa trágica situação, o auxílio emergencial está findando agora em 2020. Então haverá agora um problema gravíssimo no mês de dezembro, onde essas pessoas são munícipes de nossa cidade, estarão sem o auxílio financeiro de R$400, que hoje os auxilia num aluguel provisório. Então, uma situação gravíssima, onde certamente poderemos, eu e o senhor e outros vereadores que assim interessem, podemos até, inclusive, fazer uma visita presencial ao secretário Marangoni para exigir providências de imediato. Perfeito. Inclusive, deixo registrado aqui para o Corpo Jurídico da Câmara, acompanho o desenrolar desses requerimentos. Senhor presidente, Oi. só para concluir, realmente eu estava no DEI na época que houve aqui esse incidente na cidade, acidente que caiu lá a laje, né? E o Marangoni esteve realmente reunido com a gente e se comprometeu realmente a estudar e fazer essas casas habitacionais aí, que até agora nada. Então é bom reforçar realmente esse pedido, essa cobrança aí de um retorno para a gente. Senhor Perfeito. presidente, Oi. senhor presidente, Pois não? eu gostei da ideia do Daniel de a gente fazer uma comissão, inclusive eu queria fazer parte da comissão oficial da Câmara para visitar. Ele fez um alerta muito importante, que é exatamente isso. Final do ano agora acaba. E aí, como é que fica? E mesmo que ele confirme que vai fazer a obra, não vai dar tempo, né? Nós estamos, então, com um problema para resolver. A administração local está com esse problema. Então, que o senhor visse a possibilidade de criar uma comissão oficial, né, que a Câmara, a presidência marcasse uma audiência para que não houvesse nenhum problema de falta do secretário, para que a gente possa mesmo desenganchar essa situação, porque realmente os moradores lá... Jander. Oi, perfeito. Deixa eu dar uma sugestão. Claro. Presidente, só para concluir só para complementar uma coisa que o Jander falou, nós formamos uma comissão naquela época, eu, o Jander e eu acho que o Parra, né, Parra? Éramos nós três, não era, Jander? Acho que eu participei também, viu, líder? Não, era o Olinto ou era o Parra, não lembro quem era. Nós fizemos uma comissão de acompanhamento. Era o Olinto, que a gente tinha até um grupo do WhatsApp. Nós temos até hoje esse grupo do WhatsApp. Eu, você e o Didi. Eu, você e o Olinto. Eu, você e o Olinto? Perfeito. E o Jander. E o Jander. Então éramos 4. Isso. Ótimo. Então, essa comissão já existindo, Jander, eu até cedo meu assento para o Daniel Córdoba, que ele também estava muito envolvido com isso, ele era secretário de Assistência Social à época que aconteceu essa tristeza. Então, até cedo o meu lugar ao Daniel, para que vocês possam fazer essa condução aí. Líder, se me permite, líder. Claro. Eu cedo o espaço, pois vocês dois foram autores de requerimentos, então fique você com o Daniel, que foi secretário, e possam conduzir, eu estarei bem representado, tá ok? Ok, tá ótimo. Então já existe a comissão, viu, Jander? Deixo aqui declarado que estou totalmente solidário à importância e à relevância desse tema, mas eu cedo aí para o secretário Daniel Córdoba e acompanho juntamente com ele aí com o senhor, tá ok? Obrigado, Linto. Obrigado mesmo. Líder. Agora só precisamos reativar a comissão, só isso. Ô, líder. Oi. O Lintinho foi mais ligeiro que eu. Eu ia fazer a mesma coisa, porque você, inclusive, se envolveu mais do que eu nessa questão. Eu ia fazer a mesma coisa que o Lintinho fez, só que ele foi mais rápido do que eu. Ok. Então, tudo bem. Então eu fico... o Daniel entra, mas se o Lintinho quiser ficar, eu abro mão também, viu, Lintinho? Ok. Mas eu agradeço aí Fica à vontade. Eu estou acompanhando junto com o Daniel e com os nobres pares aí. Obrigado, viu? Agradeço aí a confiança de todos, junto com o líder e demais membros, lutar aí pela dignidade das pessoas mais vulneráveis da cidade. Perfeito. Então vamos por partes. Primeiro eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Requerimento foi aprovado, endereçado à CDHU para ver a quantas andam o processo de reconstrução por conta do desabamento lá do edifício de Tiene. Ô, Daniel, peço só que amanhã, por gentileza, faça uma provocação à presidência pedindo para resgatar a história da comissão, só para que o processo tenha aí uma movimentação, a gente providencia aí os ajustes em membros, até uma ampliação, se for o caso, para que amanhã a gente já dê sequência, por gentileza. De acordo, presidente. Obrigado. Peço a leitura do próximo item da ordem do dia. Desculpa, do expediente. Processo número 1354 de 2020. Eclerson Pilmielo e Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando envio de ofício ao governo do Estado de São Paulo, visando informações sobre quais foram os critérios médicos e epidemiológicos para que a cidade de São Paulo fosse inserida na classificação da fase 2 de um mapa que vai de 1 a 5 laranja, de controle que permite, por exemplo, abertura com restrições em alguns serviços. Presidente, me permite fazer a leitura do requerimento novamente? Faço, está autorizado. Requerimento solicitando envio de ofício ao governo do Estado de São Paulo, visando informações sobre quais foram os critérios médicos e epidemiológicos para que a cidade de São Paulo fosse inserida na classificação da fase 2 de um mapa que vai de 1 a 5 laranja, de controle que permite, por exemplo, abertura com restrições em alguns serviços. Perfeito. Abra a discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Essa leitura do próximo, do último requerimento da pauta. Processo número 1364 de 2020, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, visando informações técnicas que estejam em consonância com o Centro de Contingência do Coronavírus Covid-19, que justifiquem o pronunciamento realizado pelo governo do Estado de São Paulo, através do governador João Dória, no último dia 27, anunciando o início de uma flexibilização na quarentena que não contempla os 7 municípios que compõem o Grande ABC Paulista, ABCD, MRR, destacando aqui o município de São Caetano do Sul. Abra a discussão. Encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Dessa maneira, a gente encerra o expediente. Antes de abrir a explicação pessoal, peço a reserva de 1 minuto de silêncio em respeito aos vários pedidos de pesar que encontram-se à mesa, que foram lidos e aprovados por todos. Por gentileza. Obrigado, senhores. Senhor presidente, pela ordem. Oi. Eu não quis interromper 1 minuto de silêncio, mas eu não sei se o prazo inicial já tinha se esgotado, mas eu tinha 2 requerimentos de informação protocolados tempestivamente para serem lidos hoje, e eles não foram. Tá, só 1 minuto, César. Ok, obrigado, presidente. São vários requerimentos, a gente mais ou menos divide. Tá. O Linto tem cópia de todos? Tem aqui 3 requerimentos, vereador. 3. Mais um do Jander. Tem algum por conta de data que se faz necessário hoje? Seria mais... Se você tiver o número, você me ajuda.
Os outros podem aguardar, mas pelo menos o número 1370. 1370. Tá, tô com ele aqui em mãos. Por gentileza. Tá bom, então peço licença aos vereadores por deliberação da presidência, por se tratar de um requerimento de informação com prazo está dentro da legalidade. Eu peço ao primeiro secretário, Olinto Voltarelli, que faça a leitura. Estamos com tempo hábil ainda do expediente. Número 1370, Olinto, você tem ele em mãos? Senhor presidente, não foi relacionado devido, acho que, à quantidade de requerimentos. Pediria que a assessoria da mesa pudesse localizá-lo, por favor. Eu faço a leitura, então, se vocês me derem a gentileza. Pode ser? Oi. Eu tenho aqui o requerimento. Então faz a leitura, segundo o secretário Marcel. Segundo o secretário Marcel Munhoz, requerimento de número 1370 de 2020, protocolado em 29 de maio de 2020, está com tempo hábil de entrar em discussão. Autor César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, FID, visando informações acerca da contratação de serviço emergencial de implantação de uma unidade móvel estacionária para realização de exames de tomografia computadorizada referente ao processo número 5189/2020 do município de São Caetano do Sul. Perfeito. Era esse requerimento, né, vereador César? Perfeito. Abro a discussão do requerimento. Para discutir, presidente. Para discutir, o senhor dispõe de 10 minutos. Eu não vou usar todo o tempo, mas por estratégia prefiro abrir a discussão. Como a maioria sabe, eu estou fazendo uma fiscalização referente à alocação do tomógrafo. Na última audiência pública da saúde, a secretária mencionou que não sabia das informações, mas que eu poderia procurar o laboratório, que ele me cederia de pronto as informações. Hoje eu dei um pulo no laboratório, no FID, conversei com o pessoal e me forneceram um e-mail para eu tentar buscar essas informações. Então, como eu não tive elas aí de pronto, como havia sido falado na audiência, eu não posso deixar de manter esse requerimento. Se eu tivesse já obtido as informações, eu pediria o arquivamento do mesmo, pois o mesmo seria desnecessário. Mas como eu ainda não obtive as informações, eu gostaria de mantê-lo, e como essa fiscalização está acontecendo, perder uma semana para a leitura do requerimento, por isso que eu pedi para o presidente, e ele gentilmente cedeu aí a leitura do requerimento. Mas nada mais são do que as informações que eu gostaria de buscar com relação aos critérios técnicos, a ano, marca, modelo do tomógrafo. Nada demais, só para eu poder realmente construir e finalizar essa fiscalização de fato e devolver para a população que está tudo ok, ou que algo poderia ter sido feito de uma forma melhor, enfim, nada demais. Então, gostaria de pedir aí a sensibilidade dos colegas, assim como nós aprovamos aí 30, 40 requerimentos, que esse também pudesse ser aprovado para que a gente pudesse buscar essas informações. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu, encerrado o prazo de discussão, alguém mais inscrito não, coloco o requerimento de informação em pauta para votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento, favoráveis do autor, vereador César Oliva, do vereador Ubiratã Figueiredo, do vereador Francisco de Macedo Bento e do vereador professor Jander Lira. Para justificar, senhor presidente. Pois não, vereador. Só para deixar registrado que está se criando um mistério tão grande em volta desse tomógrafo, mas tão grande que eu acho que a gente vai descobrir alguma coisa muito surreal, porque há semanas que eu tento buscar essas informações, pergunto diretamente para a secretária que assinou o contrato de locação, a mesma não saberia me informar, pediu para que eu procurasse o laboratório, eu procurei o laboratório me forneceu um e-mail para ver se vai me devolver a informação.
Aí eu tento um requerimento de informações pela casa, esse requerimento é barrado. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. A gente só está buscando informações do aparelho, né? Mas só queria deixar aqui registrado que eu vou até o fim com essa fiscalização, porque eu não entendo qual é o segredo e o sigilo por trás de tudo isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Inclusive é do seu direito, do nosso direito constitucional, sem nenhum problema. Encerrado agora o expediente, vou deixar registrado que são 3. Temos 3 requerimentos já protocolados que entrarão na sessão da próxima semana. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, vereador Anacleto Campanella Júnior. Dispenso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Caio Funac. Boa noite, presidente. Boa noite a todos vereadores, aqueles que nos assistem também. A título de informação para todos, dizer que a partir de hoje começou os novos grupos de testagem rápida, que é dos MEIs, que é o microempreendedor individual, e os metalúrgicos filiados ao sindicato também, para você estar fazendo a testagem no drive-thru na garagem municipal. Para os MEIs, você precisa do documento pessoal, o comprovante de residência e o certificado da MEI. Para os filiados do sindicato, é bom você tem que levar o documento pessoal e o voucher do sindicato, tá? Vão ser do dia 2, terça-feira, até dia 6, sábado, agora de junho, das 8 às 16 horas. Para finalizar, presidente, também hoje você esteve presente, ou alguns outros vereadores também, que foi o primeiro dia hoje da retirada do cartão merenda das escolas, né? Dos 22 mil alunos beneficiados, que será retirado na unidade escolar de cada aluno. Você consegue retirar esse cartão através dos pais responsáveis, é preciso apresentar o RG também do aluno, e existe um cronograma de entrega do cartão, para evitar aglomerações, todo o risco que está passando aí. Você pega esse cronograma nos sites oficiais da prefeitura, e os vereadores também podem estar passando esse cronograma aí. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Caio Funac. Vereador Dr. Carlos Humberto Serafim. Senhor presidente, dispenso. Obrigado, vereador. Vereador César Oliva. Dispenso, presidente. Obrigado, César. Vereador Daniel Córdoba. Boa tarde, presidente, demais vereadores. Presidente, eu venho aqui ocupar minha fala a respeito da implantação do serviço de acolhimento, no qual a prefeitura dará andamento na próxima semana. O serviço de acolhimento aos moradores em situação de rua, ele vai ser apenas de 6 meses, por ser um contrato emergencial em virtude da Covid-19. Porém, não obstante, o município está em andamento também para que seja realizado estudos em paralelo para que esse serviço seja implantado de forma em definitivo. Eu recupero aqui algumas informações que no ano de 2018, eu também fiz uma indicação ainda como vereador para que já se iniciasse um trabalho e também estudos pela Secretaria de Assistência e Inclusão Social frente a essa demanda que gera uma preocupação em 2018 à época. Posteriormente, já como secretário da Assistência e Inclusão Social, inclusive fui demandado aqui para alguns colegas vereadores frente a essa problemática. Em 2019, havia uma restrição orçamentária, não havia sido planejado esse investimento, que é um investimento alto para o serviço 24 horas, em parceria com o secretário da Fazenda e com o apoio do prefeito Auríquio, foi reservada uma quantia de R$300 mil para o exercício agora de 2020 e já estudos adiantados para implantação agora no segundo trimestre de 2020. Em virtude especial da Covid-19, foi feito remanejamentos internos e também agora captações externas do governo federal para os cofres públicos, e foi feita agora uma dotação orçamentária extraordinária, no qual findou aí no montante de R$800 mil aproximadamente, para esse serviço 24 horas por 6 meses. De fato, é um serviço custoso, serão cerca aí de 25 funcionários em rodízio, aí 24 horas,
como assistentes sociais, psicólogos, auxiliares, educadores, portaria, cozinheiros, para que se possa abarcar esse acolhimento, em especial de forma emergencial, devido à Covid-19, mas certamente a secretária Marisa Catalão e os técnicos da SEAS, em especial a equipe financeira da SEAS, fará esforço que após os 6 meses de término desse contrato emergencial, esse serviço de fato seja implantado em definitivo no município, em parceria com esta instituição ou com outra que se apresente com melhor viabilidade técnica e financeira. Então, essa é a minha fala, é um esforço de muitos vereadores, de muitos cidadãos de São Caetano que lutam pelos direitos sociais das pessoas em situação de rua e que agora torna-se realidade em um projeto emergencial, mas eu conto também com o apoio de todos os parlamentares e também com o trabalho em afinco da SEAS para que esse serviço se torne em definitivo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Daniel. Pela ordem de chamada agora o presidente, eu vou me permitir usar alguns minutos do nosso tempo de explicação pessoal, mas eu serei muito breve. Primeiro, 3 elogios e 2 informes. Os elogios, teço em nome do vereador Daniel Córdoba, 2 atos importantes que essa Câmara teve um papel importante. Foi o projeto da família acolhedora, há 2 semanas atrás que nós aprovamos de forma unânime, e a entrega ontem, a vistoria, para começar, agora se eu não me engano, dia 8, de fato, aí o abrigo para pessoas em situação de rua. Daniel, em que pese estarem sendo executadas pelo brilhante trabalho que a nossa amiga Marisa Catalão faz, por determinação do prefeito, mas são projetos que você, neste 1 ano, à frente da Secretaria de Assistência Social, abraçou, lutou, e aí por questões temporais de legislação estão sendo entregues agora, após a sua passagem, mas de extrema importância, na Secretaria de Assistência Social. Parabéns. Isso mostra que a Câmara de São Caetano, independente das questões temporais, tem quadros técnicos para exercer não só a função de legislar, mas também para a função de executar. Você, 1 ano à frente da Secretaria, deixou este legado. Outra lembrança. Obrigado, presidente. Obrigado, Daniel. Então são 2 marcos que não podem simplesmente, a gente tem que exaltar que é trabalho também nosso. O outro ponto importante, o vereador Caio Funac já lembrou, mas essa Câmara também aprovou em regime de urgência e de forma unânime, na semana passada, o cartão merenda em casa, o cartão merenda escolar. Nós fizemos em ritmo de urgência com todos os trâmites legais, todos os vereadores tiveram um papel importante na execução rápida deste projeto e hoje começou a ser entregue de maneira muito organizada, ao que me parece nenhum problema registrado, entregar 22 mil cartões nominais em mãos dos familiares de todos os alunos mostra a eficiência da educação e da nossa logística. Mas é bom deixar registrado que foi um esforço também, Parra, de todos os vereadores, que em tempo recorde e de comissões e de tratativas nós nos colocamos. Assim como o benefício dos profissionais da área de saúde, salvo engano, o Tite me alertou essa semana, né, líder, que dia 10 agora será paga a primeira parcela da gratificação aos profissionais da saúde ligados ao Covid. Também aprovado de forma unânime pelos vereadores. Só 2 registros. Eu enviei na semana passada, já faz umas 2 sessões que a gente estava nos trâmites, eu estava um pouco atarefado aqui na presidência, mas eu deliberei hoje, já chegou ao e-mail de vocês, de todos ou só os membros da comissão, André? Não esse, o da comissão de fiscalização. Perdão, em relação à comissão de fiscalização da Covid, lembra que foi uma representação que vocês fizeram, que foi assunto? Foi deliberado, a comissão é formada pelo Tite, que é o presidente, é quem entrou com o pedido na presidência no início do mês de maio, mantendo a proporcionalidade dos partidos. Eu fiz a indicação do Dr. Marcos Fontes, por ser médico, representante aí do PSDB nessa composição, nessa comissão, o vereador Maurício Fernandes, do PL, vereador Ubiratã Figueiredo, do PSD, que já havia manifestado interesse em participar da comissão, e indiquei o vereador Chico Bento pelo PP, também para fazer parte dessa comissão. São 5. Caso as bancadas queiram fazer alguma alteração,
comunique à presidência que a gente faz os devidos ajustes. Então está determinada a comissão que vai acompanhar exclusivamente, especificamente, acompanhar e monitorar os gastos públicos decorrentes das ações voltadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Então, Tite Campanella pelo Cidadania, Marcos Fontes, PSDB, Maurício Fernandes, PL, Biratã Figueiredo, PSD, Francisco de Macedo Bento, PP. Perfeito? Então, já encaminhei isso aos vereadores, aos 5. Caso queiram alguma proposta, alguma alteração, por gentileza, me acionem. O segundo informe eu enviei hoje aos 19 vereadores, peço que confiram na caixa de e-mail dos senhores. Farei durante a semana, vou gravar também em pendrive, mas já enviei aos 19 no e-mail institucional de todos, no Biratã Figueiredo, @Câmara, SSSP, para todos. Aquele estudo que nós começamos há um ano atrás, de uma proposta de alteração da lei orgânica. Vocês lembram desse debate ou não? Eu enviei para os senhores duas peças, Sidão. A lei orgânica proposta, onde a Comissão Interna, Assessoria Legislativa, fez um estudo da lei orgânica, em parceria com a USCS, e um quadro comparativo, o que é e o que se propõe, artigo por artigo. Então, isso não é uma proposta final, repito, é uma sugestão para que os senhores leiam. A ideia é, a partir da semana que vem, a Assessoria Técnica Legislativa vai se colocar à disposição de um treinamento também virtual para as assessorias, artigo por artigo, um por um. Então, no e-mail de vocês está uma proposta de lei orgânica com as devidas alterações grifadas, tem um resumo comparativo do que é hoje e do que se propõe, para que os senhores comecem a fazer um estudo, um exercício. Da mesma maneira, foi encaminhada à Procuradoria-Geral do município, para que também faça uma leitura para que não haja nenhuma inconstitucionalidade. Então, a gente está dando sequência à discussão já iniciada por esta casa de uma revisão da lei orgânica e posterior do regimento interno. Se houver consenso, a gente construir um consenso entre a maioria dos colegas, ainda ao final, antes do final dessa legislatura, nós teremos isso devidamente aprovado e publicado. Então, eu peço que confiram nos e-mails oficiais dos senhores, peçam para que as assessorias entendam, e qualquer dificuldade eu reenvio, mas até sexta-feira eu entrego de forma física, através de um pendrive, a cada um dos gabinetes. É isso. Obrigado, vereador Edson Parra. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, eu queria fazer uma sugestão, não sei em que momento seria o ideal, para a gente promover um debate interno sobre a mudança da lei orgânica. Deixa a assessoria estudar e depois a gente poder organizar um debate com os 19. O que o senhor acha? Acho excelente e pertinente. Neste ano, só dando um anexo, nós construímos, revisamos toda a nossa lei orgânica em função da Constituição Federal, para que não haja nenhum tipo de inconstitucionalidade com a legislação do Estado de São Paulo. Foi um assunto extremamente debatido e não houve, apesar de ser uma casa política, viés político, e sim técnico. Quantas e quantas vezes o Jander, dando ele como exemplo, se debateu nas inconstitucionalidades. Para fazer justiça, o Sidão já tinha um estudo muito bem adiantado da presidência à época, nós partimos disso como princípio. Então, o que eu sugiro? Que a gente faça aí uma leitura individual, para que os vereadores, a assessoria tenha aí um preâmbulo. Como eu disse, a partir da semana que vem, no máximo na outra, nós colocaremos um corpo técnico para enriquecer esse debate, mas o debate, uma audiência pública dos 19 é fundamental, nada mais é a Constituição do município que a gente está debatendo, não dá para fazer de forma rasa ou leviana. Fica registrado e aí o compromisso que esse debate haverá de forma coletiva. Questão de ordem, senhor presidente. Claro. Junto à discussão da nova lei orgânica, a gente discutia também a consolidação da legislação municipal. Como é que está esse trabalho, senhor presidente? Está andando? Como é que nós estamos aí? Qual a perspectiva que nós temos para isso? Nós temos um serviço, nós ficamos conveniados de uma empresa, se eu não me engano é LIS, uma empresa que chama LIS. É uma empresa que atende as mais de 5.000 municípios, que ela vem fazendo entre aspas, com todo respeito, uma consolidação, uma higienização das leis, está vinculando uma lei a outra.
do que trata uma lei de 2020 a qual lei de 2015. Isso já está em vigência, isso já vem ajudando e muito toda a assessoria técnica legislativa, é isso? Está no site da Câmara, já está disponível. Se você digitar lá no site, até vou pedir à assessoria técnica de TI legislativa que passe um resumo para os vereadores de como acessar, mas isso já está em vigência, Tite. Inclusive, isso já está disponível de forma online à Procuradoria da Prefeitura. Então, quando lá faz uma lei, automaticamente ela já acessa o nosso arquivo de modo que não haja nenhum conflito. Este é o primeiro passo para que a gente possa. Não vai dar para fazer nessa legislação, mas na próxima, que terá o grande desafio aí de... Hoje nós temos quase 6 mil leis municipais, algumas inócuas, outras que deixaram de existir ao longo do espaço e do tempo. Agora a gente conseguiu organizar, veicular uma a outra, esqueci a palavra, o termo jurídico. Mas agora uma lei remete a outras leis anteriores, já devidamente aprovado. Então, com essa organização que já está em vigência, está disponível no site, está disponível a assessoria técnica de vocês, ela é aberta. Então, nós já avançamos. Só não conseguimos fazer aquela consolidação final por falta de peça orçamentária e tempo para se dedicar a isso. Senhor presidente, eu até entendo a sua preocupação em usar o termo higienização, mas o senhor pode ficar tranquilo. Quando eu lutei por isso daí no meu primeiro mandato de vereador, que foi de 2001 a 2004, o Sidão e a Sueli vão se lembrar disso, eu chamei esse cipoal de leis que a gente tem, essas mais de 7 mil leis, 6 mil leis que a gente tem, de entulho legislativo, e tentaram caçar meu mandato. Foi duro para sair, viu? Mas os tempos hoje eles são bem mais democráticos do que eram há 20 anos atrás. Então, o senhor pode ficar tranquilo que nada mais o senhor está usando o termo correto, precisa realmente higienizar e precisa tirar esse entulho legislativo da frente. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Nada como durar bastante, nada como viver muito, né, Sidão? Para poder falar as coisas, né, sem medo. Eu tô vendo o Sidão dar umas risadinhas sarcásticas, ele tá arrependido, devia ter caçado naquela época, né? Não, Sidão é amigo, não faz isso. Mas deixa registrado, principalmente a assessoria de comunicação TI, que passa o informe aos gabinetes, porque é um serviço tão rápido, tão importante, já está à disposição. Na hora que você vai confeccionar uma lei, a sua assessoria, lá é uma biblioteca online que você consegue enxergar se há outras leis de rápido acesso que versam sobre aquele tema. Obrigado. Só para ser justo, presidente, o Chico Bento também estava na época e também ajudou a salvar minha pele. Pelo crime de opinião, hein? Só pelo crime de opinião. Antes, hein? Chico Bento. Devia estar antes. Ô, Parra, mas todo mundo atravessou sua palavra e nós... Você terminou, Parra, de usar a sua palavra ou não? Eu nem comecei, presidente. Então, perdão. Então, eu peço que retome os 5 minutos do Parra. Obrigado, presidente. Parabéns pela iniciativa de mexer nesse tema tão importante e obrigado por atender aí a solicitação do debate interno. Muito obrigado. E o Tite não pediu para falar, mas ele quer falar os 5 minutos dele no meu. Bom, vamos lá. Desculpa, Parra. Brincadeira, Tite, brincadeira. Eu quero falar aqui sobre o Plano São Paulo. Nós votamos alguns requerimentos e eu quero aqui deixar claro. Eu vou falar aqui do governador, não vou falar do partido do governador, ok? Eu já votei no Alckmin, já votei no Aurico várias vezes, quando ele não era 45, votei nele 45, então assim, não, tudo que eu falar aqui, vocês esquecem o Tucano. Vocês só olhem pro Dória, tá certo? Porque o Dória, ele seria ruim em qualquer partido. A culpa não é do partido que ele está, a culpa é dele. Ele é ruim de qualquer jeito, em qualquer sigla. Então, ele fez aquele Plano São Paulo, que só se compara ao par e ímpar do negócio dos carros, como chama? Do rodízio. Só se compara ao rodízio. Ele conseguiu pegar a região metropolitana com 39 municípios, sacar a capital, que é o epicentro, onde tem a comunidade do Iriópolis, a comunidade do Paraisópolis e outros tantos bairros periféricos que a população se concentra um pertinho do outro, as suas moradias, né? E ele decide, de uma maneira mágica, que São Paulo está em melhores condições de enfrentar
tudo isso que pode flexibilizar antes do ABC. É no mínimo ridículo, para não dizer um monte de palavra errada, é ridículo, não tem cabimento, é sem noção, é patético, mas foi isso que ele fez na quarta-feira. Depois, no outro dia, ele falou, não, está dividido em 5 regiões agora. Não, isso sempre foi dividido em 5 regiões, sempre foi. Aí o que São Caetano entrava numa média com 38 cidades, caiu para dividir com 7. E eu não sei o que vai dar essa matemática, porque os números de Mauá e os números de Diadema são muito ruins, né? Números bons nós temos aqui em São Caetano e também, me parece, São Bernardo do Campo. Então, assim, qual é o sentido de você flexibilizar a capital, abrir shopping center algum dia, não sei que dia, abrir o comércio, abrir, né, restaurantes, abrir igrejas, e todo mundo vai para lá frequentar esses locais. Vai todo mundo para São Paulo, nas igrejas, vai no shopping, vai nos restaurantes, vai comprar sapato, vai gastar dinheiro lá em São Paulo e se contaminar todo mundo num lugar só. Deve ser para concentrar o vírus, né, na capital e todo mundo pegar o vírus na capital. É uma ideia, como diria minha avó, uma ideia de jirico, né? De jirico. Por isso que eu fiz meu voto aí, meu pedido, né, de repúdio, que as comissões vão analisar e depois os colegas vão decidir se concordam ou não concordam com ele. Mas é lamentável, não dá para entender, é inconcebível. É claro que a capital tem que ficar junto com a região metropolitana, é uma ilha. São Paulo é uma gigante ilha, cercada de 38 municípios, é tudo grudadinho um do outro. Então, se for flexibilizar, flexibiliza todo mundo. Se não for, não flexibiliza. Aí existem outras e tantas questões da nossa economia que está indo para o vinagre. Mas aí eu não quero também falar que a economia é mais importante do que vidas, né? Tem que se equilibrar esses 2 pontos. O que não pode é flexibilizar do outro lado da rua, flexibilizar do outro lado da ponte, e do lado de cá não flexibiliza. Isso é sem noção, isso é sem sentido. Eu conversei com o prefeito Aurico e perguntei como é que se mede aquele índice de isolamento, de confinamento. Se as pessoas estão em casa ou não estão. É o único índice que a prefeitura não mede. Todos os outros números são medidos pelas próprias prefeituras. Esse número é medido pelo governo do estado. E eu desafio ao Pio, o Pio que gosta de matemática, que é professor, não, além de gostar é professor, eu só gosto, né? Fiz engenharia. Não dá para acreditar nesse número. Como é que ele consegue medir quem ficou em casa, quem não ficou em casa? Como é que se estabeleceu os 70%? Deve ser algum livro de mentira que falou 70%. Beleza, é um número alto. Como é que se mede se está 50%, se está 55%? É um satélite que mede quantas pessoas saem de casa. Um satélite sabe quantos moram naquela casa? O satélite sabe se mora 1, mora 2, mora 5? No prédio, o satélite sabe quantos moram no prédio? É simplesmente maluco isso. Bom, então não dá para ficar quieto. A gente está junto com o prefeito Aurico, ele tem tomado muitas medidas que nós apoiamos, aprovamos, concordamos. O trabalho da Regina Maura, o trabalho de outros municípios aqui do ABC, que tem bons números, mas não dá para brincar de fazer sei lá o quê, né? Politicagem com a capital, nem sei o que eles quiseram fazer. Desconfio que nem eles sabem. Desconfio que nem eles sabem. E eu queria falar um outro assunto, presidente, me permita, eu serei breve. No dia 15 de abril, eu fiz uma indicação ao prefeito José Aurico Júnior para que se colocasse na lista das categorias, né, para serem testadas. Eu solicitei que se colocasse os líderes religiosos de todos os credos, né? Católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas e de outros tantos credos que possam existir em São Caetano, para que todos os líderes, né, pudessem ser testados. Eles, além de fazerem as reuniões e atraírem pessoas, eles têm muito convívio com as pessoas, claro, quando flexibilizar. E eles são muito solicitados para fazerem aconselhamentos, para ajudar pessoas que estão com dificuldade emocional, dificuldade
financeira, eles são muito solicitados. Então, eles são muito rodeados por pessoas, de todos os credos. Não estou aqui querendo falar de credo algum, eu frequento a igreja evangélica, mas é extensiva a todos. Então, fiz essa solicitação ao prefeito. Dias depois, fiz uma reunião virtual com o prefeito Aurico e o pastor Paulo, do Conselho de Pastores, e o Aurico falou que incluiria em breve. Acredito eu que na semana que vem, espero que na semana que vem já sejam incluídos os líderes religiosos para fazerem o teste do Covid, para eles terem mais tranquilidade e também quem os procurarem também tenham essa tranquilidade. E para encerrar em 30 segundos, quero fazer o meu registro aqui, né, de uma questão que não é só dos Estados Unidos, que também é no Brasil, aquela agressão que sofreu o George Floyd, lá, que disparou aí uma onda enorme de protestos, né, contra o racismo. É um tema muito, muito delicado, é um tema muito sensível. Nós temos aqui a nossa vereadora, amiga, colega de partido, afrodescendente, né, Sueli Nogueira, que eu mando um beijo aqui no quadradinho que eu estou vendo ela. Então, é um assunto muito caro, né, para os afrodescendentes, é um assunto relevante que atinge toda a nossa sociedade. Claro que nos Estados Unidos é um país que esse racismo sempre foi mais latente, sempre foi mais, né, não escondido, vamos dizer assim, e a reação foi grande, está sendo grande. No Brasil é diferente, a manifestação de racismo aqui é diferente, mas eu quero aqui repudiar todo ato racista, todo preconceito, e claro que aquela violência não pode ser tolerada, né? Foi uma violência absurda que sofreu aquele rapaz, não importa o que ele fez de errado, não tem sentido morrer daquele jeito. Então, meu protesto aqui, em nome de todo mundo que quer uma sociedade mais justa e mais igual. Obrigado, presidente. Obrigado, Parra. Vereador Eduardo Widoski. Dispenso, senhor presidente. Vereador Francisco de Macedo Bento. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, eu quero falar de uma indicação. Fiz uma indicação para o executivo para que comprasse cadeira de roda e cama hospitalar, cadeira de banho, para a gente terminar uma fila de uma espera muito grande que tem disso há muito tempo. Tem gente que está esperando cadeira, talvez não esteja mais nem já faz 2 anos. Tem uma pendência que não é tão grande. E aproveitando dessa pandemia aí, agora que a saúde está liberada, era hora de fazer isso, de comprar. Era só isso, eu queria falar isso e queria lembrar o Tite que muitos daquele lá que queria caçar ele, tá tudo junto com ele, é porque ele não lembra. Um abraço a todos aí, falou, tchau. Ai. Obrigado, Chico. Vereador Jander Lira. Foi. Obrigado, Chico. Vereador professor Jander Lira. Acho que o Jander Lira não está, eu não estou vendo. Se ele retornar, eu devolvo. Vereador Marcel Munhoz. Dispenso, presidente. Vereador doutor Marcos Fontes. Boa noite, presidente, nobres pares, público presente e imprensa que nos assiste, internautas. Só para fazer alguns comentários, com relação ao que o Parra falou, de fato, o que se faz é a medida através do celular, a geolocalização, a movimentação ponto a ponto. Por isso que teria essa porcentagem. Claro que isso não justifica, eu acho que São Caetano tem feito um trabalho excelente, isso já foi discutido várias vezes apresentamos todos os programas, mas a porcentagem, se ela é certa, se ela é justa, não sei, mas ela é feita dessa forma. A localização do celular, movimentação ponto a ponto. Onde você está, o ponto de saída e o ponto de chegada. Movimentação em si, localização, é através disso. Por isso que essas empresas de telefonia, isso vai ter uma discussão, se era legal, é ilegal, né, Marquinhos? É ilegal, né? Monitorar teus dados sem tua autorização, né?
Perfeito, exatamente, eu quero essa discussão, concordo com você, Tite. Então, mas eu só estou para explicar para o Parra como é que é, quer dizer, estou falando, explicando mais ou menos, não sou um conhecedor disso, mas eu não acho que é legal, porque tira a sua privacidade, mas enfim, é dessa forma. E também não concordo. Marquinho, obrigado pela explicação, mas eu desconfio muito desse número. Não, sim. É muito preciso e chutado. Naquela história, nem tudo que é justo é certo, nem tudo que é certo é justo, mas eu acho que a explicação é essa. Mas, enfim, também não concordo, São Caetano está nessa... Na verdade, devia estar na fase amarela, se for o caso, nem laranja, que dirá vermelha. Mas, e justamente pelo que vem sendo apresentado, inclusive, todos esses testes de Covid, drive-thru, testagem em massa, agora você fica epidemiológico. E o prefeito falou, isso eu posso Marquinho, o som está ruim. Marquinho. Oi. O som está ruim. Estou falando que o inquérito epidemiológico que está sendo feito pela prefeitura, junto com a USCS, é importante porque em torno de 50 mil pessoas serão testadas em São Caetano. E é uma das melhores formas de você saber, inclusive, quais são os portadores, aqueles portadores que não têm sintomas. Então, som. Alô? Não, o presidente cortou o áudio. Marcos, infelizmente teu sinal, tua voz está péssima. Alô? Está me ouvindo? Não? Não. Hoje eu pego essa palavra, então, presidente. Agora está bem, mas agora continua. Não estou ouvindo, Marco. Não? Eu estou ouvindo. Acho que o pessoal está meio surdo aí. Então, só para complementar, eu acho que é importante esse estudo epidemiológico que está sendo feito, o inquérito epidemiológico pela prefeitura, pela saúde, logicamente, junto com a USP, para ter um mapeamento do Covid em São Caetano. Isso, com certeza, nos ajudará mais ainda ao retorno, à flexibilização do comércio que é justo para São Caetano. E, por fim, presidente, queria só agradecer por fazer parte da comissão e, com certeza, vamos trabalhar para isso. E eu não sei se é possível falar ainda em relação aos exames de tomografia. Está me ouvindo, presidente? Não está ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem, claro. Então, tá bom. Não, só queria falar para o César, que tinha talvez disso uma ideia da tomografia. Esses exames tomógrafos são específicos, diferenciados. Primeiro que é uma estrutura totalmente diferenciada, é montado no container, é um funcionamento de 24 horas. Você não consegue fazer vários exames ao mesmo tempo, lógico que não, porque você tem que fazer uma higienização e isso demora, às vezes, cada 2 horas no exame. Talvez isso justifique também por que é um exame tão específico, viu, César? Eu não estou te falando em relação ao contrato específico e não tem nada a ver com contrato simples de uma tomografia. Só isso. Obrigado, presidente. Bem, obrigado, Marcos. Vereador Maurício Fernandes. Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite. Quem estiver nos assistindo também, boa noite. Eu vou agradecer os votos de pesar aí que foi feito pelo vereador Caio Funac, e todos vocês, demais vereadores, assinaram também. Isso prova o carinho de todos aí comigo, com minha família. Várias ligações, secretários, o próprio prefeito, funcionários da casa, da Câmara, da Prefeitura. Muitas ligações, muitas mensagens de apoio nesse momento difícil para a família. Eu quero realmente deixar um agradecimento especial à Câmara toda, por parte de vocês que assinaram esse voto de pesar. Passamos aí por uma situação muito complicada semana passada, com o acidente com meu irmão querido da gente, aí muito, muito chegado a nós. E tem um texto aqui pequeno que um primo meu, que mora em Maringá, fez. Eu vou dar uma lidinha só numa parte dele que eu achei muito bacana. Ele disse assim, né?
um simples concerto no telhado. Lá vai mais um. O primo Dorival. Nos deixou um legado de momentos incríveis, com seu humor e toda a sua energia e disposição, e o trabalho sempre foi sua marca registrada, falando de trabalho. Mas o maior legado, a família e também o trabalho, custou-lhe a própria vida. Assim como o Gugu Liberato, o Dorival nos ensina a deixar os conselhos para quem é do ramo, profissionais preparados. Com sua experiência, foi traído pela sua alta confiança. E é uma realidade, porque eu estive lá no hospital onde ele estava internado, e a médica disse para mim que isso acontece todas as semanas na Baixada Santista, na Praia Grande, Mongaguá, naquela região. Então vale ressaltar aí para as pessoas tomarem muito cuidado com essas pequenas manutenções que acha que é fácil e é atraído pela confiança e acaba perdendo a própria vida, quando não, fica aí numa cama hospitalar pro resto da vida. Então, na verdade, é só um agradecimento mesmo, um carinho de todos vocês e das pessoas que mandaram mensagem para as redes sociais, todas de uma forma geral, chegou muito apoio, e isso deixa a gente, não resolve, mas acalma o coração de toda a família. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, Maurício. Recebo o abraço de todos os vereadores e todos os funcionários da Câmara. A gente sabe, a gente imagina a dor que você passou pelo passamento do seu irmão querido. Deixa eu só fazer um informe. O pessoal daqui da TI da Câmara está informando que está com problema no servidor do Zoom, que é a ferramenta que a gente usa aqui. Não é o problema do nosso Zoom, nem da nossa rede, é um problema do servidor. Infelizmente, o vereador Ubiratã e o vereador Jander caiu a conexão, e para que eles pudessem voltar, eu teria que derrubar a sessão e reconectar todos novamente. O Ubiratã mandou aqui para o presidente já um áudio gravado, ele está nos ouvindo, mas ele não consegue participar. No momento dele eu coloco à disposição e a gente está monitorando, então eu peço aí a compreensão dos senhores, de quem nos acompanha, que é uma instabilidade da ferramenta e não da Câmara. Vereador Moacir Rubira. Vereador Moacir Rubira, liga o microfone, Rubirinha, não estou te ouvindo. Oi, presidente. Oi, agora sim, oi. Oi, tá ouvindo? Perfeito. Obrigado, presidente. Tem um assunto interessante aqui, presidente, desde o início desse mandato, do nosso mandato, os vereadores e do mandato do atual executivo, tem postado, compartilhado tudo que envolve os projetos da prefeitura e do nosso grupo, né? E principalmente agora nesse período de pandemia, eu tenho postado tudo que acontece na cidade, até para a gente divulgar e para que a população esteja atenta a tudo que acontece. Mas ontem teve um especial, presidente, que foi o lançamento do abrigo emergencial de pessoas em situação de rua, cara, que foi esse vídeo feito pelo prefeito Aurípio e pela secretária Marisa Catalão, né, que é secretária de Serviços de Assistência e Inclusão Social. Cara, eu postei isso daí em poucos minutos, foram dezenas e dezenas de comentários elogiando esse projeto da prefeitura. Logicamente, a gente não sabia algumas ações do projeto, foi um projeto lançado ontem, né? Mas eu quero parabenizar e tenho orgulho de fazer parte desse grupo. Ontem, realmente, a população sentiu que as ações do executivo, de todo o grupo, está sendo extremamente interessante para a cidade. Principalmente o pessoal morador de rua, que essas pessoas que agora, com a entrada do inverno, estarão sofrendo muito mais nesse período de inverno, né, que é um período mais difícil para todos nós. Então, parabéns, prefeito Marisa Catalão, pelo lançamento desse abrigo emergencial. É só isso, presidente. Obrigado, Rubira. Vereador Olinto Voltarelli. Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, nobres pares, público que nos acompanha pelas redes sociais, imprensa. Eu quero, senhor presidente, na minha explicação pessoal aqui, só inserir a justificativa do meu requerimento que foi lido no expediente, encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando em caráter de urgência as informações técnicas que estejam em consonância
com o Centro de Contingência do Coronavírus Covid-19, que justifiquem o pronunciamento realizado pelo governo do Estado de São Paulo através do governador João Dória no último dia 27. E a justificativa foi no sentido de que eu entendo haver a necessidade de uma revisão imediata, incluindo a nossa cidade na flexibilização da quarentena, pois a medida anunciada pelo governo do Estado torna-se equivocada frente aos números oficiais e ações pioneiras que São Caetano do Sul apresenta no combate ao coronavírus Covid-19. São Caetano do Sul, que vem fazendo um esforço tremendo, a gestão do prefeito Auric, com a Secretaria de Saúde, com ações exemplares, destaque no Brasil, com certeza, com ações pioneiras, e então não é correto com São Caetano do Sul, sendo que a nossa cidade está inserida na região metropolitana, nos 38 municípios, inclusive, quando se criou essas subdivisões que o vereador Parra falou, vai na direção, abro aqui um parênteses, viu, Parra, na sua fala, na questão da flexibilização, e São Caetano do Sul não poderia ficar fora, pois a gente vive essa crise de saúde pública que impacta na economia, apesar de muitos estarem dando prioridade para a crise política, que não é momento agora o momento é da saúde, e a gente conseguindo resolver o quanto antes a questão de saúde pública, a gente vai conseguir resolver a questão econômica. E o comércio de São Caetano do Sul precisa, dentro desses parâmetros, que esse comitê e a Secretaria Estadual de Saúde entender que é responsável, não pode deixar São Caetano do Sul de fora. Inclusive, Parra, as questões partidárias, sim, estão de lado. O governador João Dória é do meu partido, é do PSDB, mas não por isso que nós não teríamos aqui a nossa opinião independente da questão partidária e entender que houve um equívoco nessa manifestação por parte do governo do Estado. Esse meu requerimento foi protocolado antes do pronunciamento dele na semana passada, na parte da manhã, e a gente está numa expectativa de que amanhã ficou marcado aí uma nova determinação por parte do governo do Estado de São Paulo para que nós possamos estar incluídos na questão da flexibilização. E também, Parra, faço valer as minhas palavras aí com relação ao seu pronunciamento referente à conduta racista que houve aí nos Estados Unidos. É uma vergonha que em 2020 a gente ainda tenha que acompanhar alguns capítulos como esses. Tá ok? Muito obrigado a todos e uma excelente noite. Vereador Ricardo Andrejuc. Boa tarde, presidente e vereadores. Eu dispenso. Obrigado, Ricardo. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Sidão, não tô te ouvindo, perdão. Senhor presidente, o Jander parece que estava fora do ar e agora ele entrou. Vou devolver a palavra para ele. Se quiser dar preferência antes de mim. Vamos terminar o rito, ao final eu volto para o Jander. Ele está usando ali as instalações do vereador Chico Bento. Antes colegas de partido, mas continuam colegas de posicionamentos. Então, quando terminar a última fala, eu devolvo para o professor Jander. Ok, como o senhor quiser, senhor presidente. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, acompanhando aí na tela aí do computador, e infelizmente não estamos aí presencial, mas em breve, se Deus quiser, estaremos. Senhor presidente, primeiramente eu queria deixar bem claro aí que a minha postura, eu corroboro com o Parra em tudo que ele falou, e como comerciante de ofício, né, da família, tá difícil, tá no limite. Todos que puderam e colaboraram bastante em São Caetano do Sul fizeram a sua parte. Eu acho que está na hora essa Câmara Municipal, e como disse também o Voltarelli, independente do partido do governador, São Caetano fez a lição de casa, e eu acho que, como disse também o Marcos Fontes, São Caetano tem uma estrutura para aguentar uma demanda que pode aumentar em 30%, talvez 40%, sem ainda usar o hospital de campanha. Concorda comigo, Marcos? Então, eu acho que realmente temos que trabalhar e analisar muito o nosso comércio, tá? Porque qual que é a diferença de uma loja de sapato e um supermercado? E uma quitanda, tá? Eu fui numa quitanda segunda-feira, comprar algumas coisas. No momento que eu fiquei lá, uns 30 minutos, passaram mais de 15 pessoas. Em uma loja de sapato de rua não entra isso aí em meio período. Então, eu acho que a gente tem que realmente analisar muito. Acho que a equipe, com responsabilidade do governo, tem que pensar muito. Oi? Quem falou?
Então, senhor presidente, eu acho que a Câmara tem que dar o apoio aí. Aí a gente tem que dar esse apoio ao governo. Maurício. Tem que dar um apoio a esse governo, tem que dar um apoio ao governo municipal, à Câmara Municipal, para reabrir realmente, com responsabilidade, mas reabrir realmente o comércio. Não adianta abrir um restaurante se não tem o comerciário, o vendedor, as pessoas que trabalham no comércio para consumir aquele alimento. Então não adianta abrir um tipo de um segmento se não tem o outro para dar um suporte para esse. Então, o Parra está de razão e o Voltarelli também usou as palavras certas. Senhor presidente, historicamente aí, o Tite falou uma coisa de 2001, da situação do legislativo que vinha acumulando várias situações, e quando eu fui presidente também, peguei do mesmo jeito, até pior. E essas, senhores vereadores, é a oportunidade de ouro, Tite, que essa Câmara tem de atualizar a Constituição Municipal. Certo, Tite? De atualizar o nosso regimento interno, para tirar certas dúvidas que ficam muitas vezes aí, quando vamos encaminhar um projeto, pedir vistas, fica aquele negócio feito de um jeito que só Deus sabe como foi feito em 1989 e 90. Mas o senhor está tendo êxito, senhor presidente, meus parabéns. Então, essa, senhores vereadores, para todos os vereadores, é a oportunidade de ouro dos senhores deixarem marcado na história de São Caetano as ideias, as mudanças que poderemos fazer para não só podermos legislar melhor, com novas ideias, novos projetos, mas sim atualizar a Constituição de São Caetano do Sul, o nosso regimento interno, baseado nas atualidades, nas atualizações que vivemos hoje. Hoje vivemos aqui atrás de uma câmera que não é previsto no regimento. Temos aí uma situação de trabalho que não é previsto no regimento. O trabalho do atendimento fora dos nossos gabinetes, o munícipe, só Deus sabe como que está sendo atendido, de que forma muito precário. Então, é uma verdade que estamos vivendo, a oportunidade está sendo dada para nós aí, temos que pegar esse pendrive que o presidente vai colocar à disposição, artigo por artigo, que o senhor dê um pouco mais de tempo, não é um trabalho fácil, por mais que nós temos assessores competentes, nenhum é formado em direito constitucional ativamente, salvo aí talvez o doutor Pedro e outros advogados de outros gabinetes que têm aí um pouco mais de conhecimento. Mas temos que dar as nossas ideias para colaborar, para que possamos emendar, para que podemos ajustar isso antes de ir para o plenário, senhor presidente. E a sabedoria dos vereadores, que a gente fizesse essas reuniões que foi proposta aí pelo vereador, que eu não lembro agora quem foi, mas que a gente fizesse essas... O Parra, né? Isso. Eu não lembro agora quem foi. Mas que fizéssemos reuniões antes vereadores, sem expor quem é para lá ou é para cá, para que quando chegar a conclusão dos trabalhos, para que a gente possa colocar em votação, independente de divergências ideológicas ou partidárias, que vão ter, é claro, possamos chegar com o máximo de acerto para mostrar para a população de São Caetano que a Câmara do Sul, ela não é omissa nas suas funções, que ela não é omissa nas suas obrigações de fazer. E que tem realmente, independente de situação partidária, tem realmente um objetivo comum de ter aí um regimento melhor, mais atualizado com a situação que vivemos hoje, internet, fake news, essas porcaria toda que acontece hoje com todos no Brasil inteiro, em todos os governos.
federal, estadual e municipal. Então, senhor presidente, a minha mensagem aí, como o mais antigo da Câmara Municipal, é que os senhores vereadores aproveitem essa oportunidade que o presidente Pio Mielo está dando para todos nós. Iremos entrar para a história da cidade de São Caetano. Trazer coisas boas, coisas imparciais, situações mais reais para o nosso regimento interno, tirando aquelas dúvidas, as situações de, sabe, duplo réu, na dúvida, sabe, não tem. Tem que ser um negócio bem claro, bem orquestrado, bem objetivo, tá? Então, isso aí para os vereadores, temos que realmente cuidar dos nossos comerciantes, ir para São Paulo com o shopping aberto. Nós vamos trazer o vírus para cá, onde não temos, outro está sob controle. E temos também a situação da economia da nossa cidade. Vamos gastar em São Caetano. Como o Tite disse no começo, temos que prestigiar o nosso pequeno comerciante, nosso quitandeiro, o padeiro, o açougueiro da nossa cidade, para que ele possa, quem tem um pouco de recurso para gastar, sobreviver. Desculpa tomar o tempo, mas eu precisava passar essa mensagem desses dois assuntos muito importantes que a Câmara está vivenciando. Obrigado, senhores. Boa noite. Obrigado, Sidão. Vereadora Sueli Nogueira. Estão me escutando, presidente? Isso, pode, perfeitamente, pode falar. Boa noite a todos, dispenso a minha palavra. E quanto ao que está acontecendo no mundo, só a gente que e passa o que eles estão passando lá, sabe quanto a dor é grande. É rezar para Deus ter piedade da humanidade, só isso. Boa noite a todos. Obrigado, Sueli. De fato, um tema bem abordado pelo Parra, por todos nós. Acho que não há sentimento pior do que o racismo e o preconceito. A gente tem que, de fato, expurgar esse sentimento da nossa sociedade. O vereador Ubiratã está acompanhando a sessão, mas ele não está presente. Ele mandou um áudio para usar da explicação dele 2 minutos. Claro que eu não ouvi de maneira antecipada, então colocarei aqui no microfone para que os senhores ouçam a explicação pessoal do vereador Ubiratã. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu quero comentar brevemente umas matérias que circulam na imprensa, até nas redes sociais, sobre a contratação da esposa do senhor ministro Alexandre de Moraes na defesa do processo de cassação do prefeito cassado e condenado em segunda instância, né, o Auríquio. Fui no site do TRE hoje e confirmei, né? A informação da doutora já consta nos autos com uma das advogadas. A dúvida que fica, senhor presidente e senhores vereadores, é a seguinte: será que está tão difícil assim de reverter a cassação que precisa apelar para a mulher do ministro? Desculpa, senhores, mas não é isso que queremos para o futuro da cidade. Mas uma outra notícia também me chocou hoje, senhor presidente e senhores vereadores. Estava lendo aqui no Diário do ABC que o professor Bassi, reitor da USCS, hoje ele é ex-reitor. Olha, eu apreciava muito o trabalho do professor na USCS, um homem inteligente, íntegro, só que agora ele deu uma pisada grande, né, senhor presidente? Ele trocou, senhor presidente, o certo pelo duvidoso. Bassi, desculpem, errou feio. Passada a explicação pessoal do vereador Ubiratã, eu devolvo a palavra ao vereador Jander Lira. Jander, você tem 5 minutos, usando aí o instrumento, a ferramenta do gabinete do vereador Chico Bento.
Não vai ficar viciado. Né? Obrigado, Chico, presidente, caros parlamentares, aquele que nos assistem, né? Presidente, eu queria aqui, eu recebi uma reclamação de um guarda municipal. Ele estava com suspeita de estar com a pandemia e se dirigiu ao Hospital Central, usando o convênio que a prefeitura faculta. Chegando lá, o hospital se negou a fazer o exame, ele estava com sintoma, queria saber se estava ou não, por causa de sua família. O hospital se negou, porque, segundo o Hospital Central, o convênio não liberava o exame por ser muito caro. Então, senhor presidente, é necessário que o responsável da prefeitura, que administra o convênio, tome providências. Não se pode a prefeitura pagar essa instituição e ela se negar a prestar serviços, né, para os munícipes de São Caetano, que são os funcionários públicos, os guardas municipais, os professores, e não ter o atendimento correto. Então, esse é meu primeiro questionamento, que o responsável na prefeitura tome providências em relação a este convênio. Pois bem, passado isso, o guarda municipal se deslocou para o nosso pronto-socorro. Chegando lá, o médico disse que só podia fazer o exame, o teste, para quem estava internado. Foi a palavra, e ele sentiu os sintomas. Então, peço à secretária da Saúde que veja essa situação da nossa Guarda Municipal, porque, diferente do munícipe que mora na cidade, que pode ligar aí para o 0800, que vai na sua casa, esse guarda municipal não reside em São Caetano, mas ele presta serviço em São Caetano. Portanto, ele tem que ter um atendimento. Ele se deslocou para a sua residência, que é no Grande ABC, e se ele tiver com a pandemia, provavelmente vai contaminar sua família. E há informações dos guardas que há entre 3 a 8 guardas já com o vírus. Daí que nós cuidar melhor, ter mais carinho e cuidado com a nossa Guarda Municipal, porque ela está na linha de frente no combate a essa pandemia. Então, eu peço à secretária que veja com carinho e com mais atenção a situação da Guarda Municipal, para que isso não ocorra mais. E é o responsável. Você me dá uma parte? Se eu terminar aqui, doutor, o meu raciocínio, aí eu cedo para o senhor. Senhor presidente, e queria também deixar claro aqui, né, o meu repúdio a qualquer tipo de racismo, inclusive lembrar que esta casa tem inúmeras leis tratando desse tema, e quero deixar a minha solidariedade a todos os negros do país, em nome da vereadora Sueli Nogueira, que tem sido uma batalhadora aqui, e a gente precisa usar esse termo do movimento, que uma vida negra é importante, na prática, no dia a dia. Nós temos que combater o racismo no dia a dia, na prática, em todos os momentos, porque isso, todos nós, independente de sua cor, do seu credo, da sua origem, todos somos iguais, seres humanos, filhos de Deus. E sobre a questão que o senhor colocou aí, da minha entrevista, na verdade eu falei duas coisas. Uma, que eu estava muito feliz em razão do seu apoio ao meu projeto de se permitir que o Serviço Público de Saúde possa usar os hospitais privados. Fiquei muito feliz que Vossa Excelência disse que gostou do projeto e vai defender o projeto, né? E falei também um pouco sobre a política municipal. Eu dizia para a jornalista que São Caetano é um caso diferente, sui generis. Nós temos mais candidato a vice-prefeito do que a prefeito. Já se lançou aí 3 ou 4 candidatos a vice, quando nem sabe se vai ter candidato a prefeito. Então, São Caetano está com esse diferencial, tem mais vice do que o titular. E, doutor Serafim,
fiquem à vontade aí. É um prazer dar para o senhor uma parte. Tá desligado, doutor? O som. Alô? Agora sim. Então, a Anvisa liberou 5 exames de Covid para todos os convênios. Então, é um direito de se fazer. Agora, o exame é feito, é prerrogativa do médico pedir ou não, certo? Então, não é culpa do convênio, do sistema, etc. Os exames são liberados, hoje os 5 exames de Covid estão liberados pela Anvisa. Quer dizer, o convênio tem a obrigação de pagar, custe barato, custe caro, o convênio tem a obrigação de pagar. Agora, é prerrogativa do médico, ele examina o paciente e fala, eu vou pedir ou não vou pedir, certo? Então, isso é critério médico, né? Se o médico errar, ele pode ser acionado. Agora, não é o convênio, isso é o problema do médico, o médico que não pediu. Ele foi em um e foi no outro, os 2 médicos não pediram. Agora, não é porque é a economia do exame. Os médicos acharam que não tinha indicação de pedir o exame. Essa é a prerrogativa. Agora, a Anvisa obriga os convênios a pagarem. Se o médico pedir, tem que fazer. Só isso. Então, eu só queria dizer o seguinte, que a informação do guarda que me chegou foi que no hospital falaram isso, que o convênio não... Por isso que é importante que se investigue essa situação, essa denúncia, para ver aonde está a questão de quem está faltando com a verdade nesse caso aí, para que isso não ocorra. É nesse sentido que eu peço a fiscalização do responsável pelo convênio para verificar de fato o que aconteceu e da secretária para verificar realmente o que o médico falou por GCM, para que não fique esse mal-estar e essa visão de que há um maltrato com a nossa briosa Guarda Civil Municipal. Eu acho que tem que ser investigado, sim, mas a prerrogativa não é do convênio, é do médico, certo? Ele pede se ele achar necessário. De qualquer maneira, agradeço a participação de todos os vereadores na explicação pessoal. E passamos agora à nossa ordem do dia. Peço ao primeiro secretário, Lindsay Qualini Voltarelli, que faça a leitura da ordem do dia. Processo número... Áudio ok, presidente? Perfeito. Processo número 3083 de 2018, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia de conscientização da cardiopatia congênita e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Peço que publique-se. Peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 5240 de 2018, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana Escola Sem Violência e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro segunda discussão. Encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Publique-se. Senhor presidente. Oi. Oi, vereador. Rapidinho. Então, a importância desse projeto, porque, como já foi até falado hoje, o Paulo falou bem, a discriminação racial é inaceitável, logicamente, qualquer tipo de discriminação é inaceitável. E essa semana de Escola Sem Violência vai de encontro a isso, para que evitemos qualquer tipo de violência, não só com os alunos, jovens, crianças e aos professores também. E eu acho que isso faz parte da educação de todos nós, e agradeço a todos os vereadores que aprovaram o projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 3722 de 2018,
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 4.192, de 18 de dezembro de 2003, que alterou a redação do artigo 1º da Lei nº 3.630, de 26 de fevereiro de 1998, que institui o Dia do Idoso e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloque em primeira discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 5583 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui a obrigatoriedade da fixação de aviso sobre o direito de gratuidade do registro civil de nascimento e do assento de óbito, bem como da primeira certidão respectiva, no cartório de registro de civil situado no município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em primeira discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 53 de 2019, o Biratã Ribeiro Figueiredo. Discussão e votação únicas do parecer número 156 de 2019-2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência Veterinário, o SAMUVET, no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Informo aos senhores vereadores que eu tenho um áudio aqui do vereador Biratã Figueiredo para encaminhar pela aprovação para a derrubada do parecer de inconstitucionalidade. Só para a gente relembrar, nós não estamos discutindo o mérito, e sim o parecer de inconstitucionalidade. Peço licença que ele não consegue por problemas aí de ferramenta, mas mandou um áudio à presidência e eu encaminho a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, vou pedir para encaminhar essa votação e, ao mesmo tempo, que o apoio, de todos os vereadores para derrubar esse parecer de inconstitucionalidade e aprovar esse importante projeto e deixar o prefeito regulamentar. Tenho certeza que o fará. Com a nossa aprovação, centenas de animais de rua, vítimas de atropelamento, maus tratos ou gravemente debilitados por doenças, terão atenção e o apoio do poder público. Cidades como Campinas, Bragança, Florianópolis, Salvador e dezenas de outras já possuem esse serviço e é fundamental para a saúde pública dos animais de rua. Portanto, peço o apoio dessa Câmara para aprovação desse importante projeto. Obrigado. Senhores vereadores, então o autor encaminhou para a derrubada do parecer. Repito que nós não estamos discutindo a importância, o mérito indiscutível e inquestionável deste projeto, o mérito, e sim um parecer de inconstitucionalidade. Alguém mais para encaminhar? Não. Coloco em votação o parecer de inconstitucionalidade, não o mérito. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Mantido o parecer de inconstitucionalidade, só o vereador César votou pela derrubada do parecer, os demais seguiram a comissão. Dessa maneira, o parecer está mantido, o projeto está arquivado. Fica a sugestão para que o vereador Biratã, autor, recamina em vias de indicação ao Executivo. Peço a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 1284 de 2019, Maurício Fernandes da Conceição.
Discussão e votação únicas do parecer 272 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui a política municipal para mudanças climáticas no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Da outras providências. Obrigado. Novamente, não estamos discutindo o mérito e sim o parecer. Abro a discussão. Pela senhor presidente. Pois não, vereador Maurício, autor do projeto. Eu nunca debato as comissões. Se deu inconstitucional, eu peço o arquivamento e vamos trabalhar de outra forma esse projeto, presidente. Vamos respeitar as comissões. Perfeito, vereador Maurício. Pela relevância do tema, fica a dica, fica a opinião para reapresentar na forma de indicação. Dessa maneira, coloque em votação o pedido de arquivamento feito pelo autor. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Por fim, peço a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 473 de 2019. Daniel Fernandes Barbosa. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao senhor Wagner Antônio Natali pelos relevantes serviços prestados ao município. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, se faz necessária a votação de 2/3. Por se tratar de decreto legislativo, se faz necessário para a aprovação tenha 2/3 dos votos favoráveis e a votação será nominal, vereador a vereador. Os que estiverem de acordo, eu peço a gentileza que digam sim. Os vereadores que forem contrários, por gentileza, digam não. Peço ao vereador Olinto Voltarelli que faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Anacleto Campanella Júnior. Sim. Vereador Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Sim. Vereador Carlos Humberto Serafim. Sim. Vereador César Rogério Oliva. Sim. Vereador Daniel Fernandes Barbosa. Sim. Vereador Eclerson Pilmielo. Sim. Vereador Edson Roberto Parra. Sim. Vereador Eduardo José Vidoski. Sim. Um minuto, peraí. Vereador Francisco de Macedo Bento. Sim. Vereador Jander Cavalcante Delira. Senhor presidente. Estou ouvindo, querido. Você parou no vereador Jander Lira, que votou sim. Votou sim? Ok. Vereador Marcel Franco Munhoz. Sim. Vereador Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Sim. Vereador Maurício Fernandes da Conceição. Voto sim. Vereador Moacir Luiz Gomes Rubira. Sim. Vereador Olinto Voltarelli vota sim. Vereador Ricardo Andrejucchi. Sim. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Sim. Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Sim. Vereador Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Eu voto sim, presidente. Essa sessão é histórica, né? Que eu fui presidente e Uber de voz de vereador. Mas o vereador Ubiratã também votou sim. Então, de forma unânime, os 19 vereadores seguiram o projeto. Está aprovado. Presidente. Está aprovado. Posso justificar antes, Daniel? Você encerra, por gentileza? Perfeito. Posso? Claro. Sem querer ser deselegante, acho que você tem que encerrar. É surpreendente que o Wagner Natali não tenha tido ainda recebido o título de cidadão sul-são-caetanense.
Esse é um dos melhores cidadãos que nós temos na nossa cidade. O trabalho que ele desenvolve desde muito jovem na Casas Bahia e depois como empreendedor, com a empresa dele, o investimento, a crença que ele tem no país, é uma coisa comovente e é de tirar o chapéu para ele. O Wagner, ele representa tudo aquilo que a gente quer que seja representado na essência do povo de São Caetano do Sul. E você, Daniel, está de parabéns, mas muito parabéns mesmo por essa lembrança e pela colocação do Wagner para receber o título de cidadão sul-sancaetanense. E o Wagner possui uma empresa própria, que ele construiu com muito sacrifício, com muito trabalho. É uma das poucas empresas de São Caetano do Sul que tem hasteado a bandeira do Brasil bem lá no alto, num porta-bandeira que tem externo da empresa dele. Numa época em que as pessoas estão pondo fogo na bandeira do Brasil, muito justo homenagear aqueles que colocam a bandeira do Brasil lá no alto. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, presidente, e parabéns ao Daniel. Vereador Córdoba. Obrigado, líder, pelas considerações. Mas, de fato, Tite, não há dúvida, é unânime do trabalho que o Wagner Natali faz como cidadão em São Caetano. Então, realmente, a gente pode tratar ele até como uma referência autonomista da cidade, porque ele carrega essa referência dos autonomistas, ele faz de forma discreta, sigilosa o trabalho dele, não faz publicidade. De fato, é um cidadão muito diferenciado que constrói a cidadania e os direitos sociais de São Caetano para aqueles que mais precisam. E não apenas isso, mantém um empreendimento, um comércio em São Caetano, empregando mais de 200 funcionários, que é algo muito dificultoso, sabemos, num ramo super competitivo. Ele ainda empreende no auge dos seus 70 anos de idade. Então, eu vou fazer aqui um breve relato, presidente e líder Tite Campanella, da importância do título ex-cidadão, que eu tenho idade para ser filho dele, a minha mãe também tem cerca de 70 anos, 71 anos. Então, realmente, o Wagner, ele é uma liderança, ele é uma pessoa que aconselha os jovens da cidade, sempre me aconselhou também em fazer o bem na política, em fazer a parte cidadã na política. E o Wagner, ele é nascido em São Paulo, foi criado aqui no bairro Fundação, em São Caetano do Sul, formou-se em contabilidade aqui no Instituto de Ensino de São Caetano do Sul e graduou-se em administração pela USCS. Serviu no tiro de guerra aqui da cidade e trabalhou como engraxate nos barbeiros dos patrulheiros mirins. Então, começou lá de baixo. Foi contador das Casas Bahia, como assim o Tite mencionou, e há mais de 30 anos comanda a Rebal, uma grande empresa aqui em São Caetano do Sul. Ele foi um dos membros fundadores do Núcleo de Convivência Menino Jesus. Ele também é membro do CONDEC, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, aqui do município, e ele recebeu diversos prêmios, entre os mais importantes: o Prêmio Desempenho Empresarial 2007, Prêmio Medalha de Etienne de São Caetano do Sul 2010, Prêmio Top of Mind ABC do Diário do Grande ABC e Medalha Tiro de Guerra 2015 do TG São Caetano do Sul. Um homem virtuoso que sempre ressalta a importância da família em sua trajetória, sempre atuou no município com muita ética, dedicação e carinho, e com humildade e alegria são suas marcas de lealdade e honestidade e seus princípios a São Caetano do Sul. Então, desse modo, solicitei aos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de decreto legislativo para homenagear o senhor Wagner Antônio Natali. Muito obrigado, vereadores, o mais novo cidadão sul-caetanense de São Caetano do Sul, com muito mérito e muita honra. Para justificar, senhor presidente. Pois não, vereador. Em breves palavras aí, só fazer jus à fala do Tite, do líder de governo, o Daniel Córdoba. Não poderia também deixar aqui de destacar o meu orgulho de fazer a leitura como primeiro secretário aqui desse título para o nosso amigo Wagner da Rebal. O Wagner é um grande empresário de São Caetano do Sul, figura ímpar que não poderia estar fora desse quadro de pessoas homenageadas. Parabéns, Daniel, pela propositura, o Tite pelas palavras. Wagner, você que é um grande amigo da minha família, a gente tem uma amizade muito grande, o senhor é amigo do meu avô, e lá de trás grandes histórias, grandes conquistas, e o Daniel falou bem, ele carrega, líder, o espírito autonomista com ele, né, nas ações, na empresa, na forma de conduzir com os funcionários. Tá de parabéns, viu, Wagner? Tá de parabéns. Obrigado. Obrigado, senhores vereadores. Antes de encerrar, primeiro agradeço
aos senhores vereadores que na semana passada, quinta-feira, fizemos audiência pública da Saúde, na sexta-feira, audiência pública da Fazenda, mesmo de maneira virtual, uma grande participação de todos os vereadores e também de maneira democrática com a participação da população. E hoje, mais uma vez, em que pese aí os desafios, superando aí algumas inconsistências tecnológicas, conseguimos colocar ao ar com mais uma sessão ordinária, se o Parra me permite, com 19 vereadores e 1/3, né? Porque o Davi aí do lado participou ativamente aí das votações. Não teremos sessão extraordinária esta semana, então, para efeito de agenda de programação, nesta quinta-feira não teremos extraordinária, próxima terça-feira, sessão ordinária. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos.